Se já é muito difícil passar num vestibular, se já é dificílimo passar num concurso público, mais difícil ainda é o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Vocês não acham? Ou vocês acham que o camelo passa pelo fundo de uma agulha assim de boa? Salve, salve, pessoas maravilhosas! Vocês perceberam aí que nós fizemos um trocadilho da palavra passar? Nós usamos ela no sentido figurado e será que também no sentido literal do camelo passar pelo fundo de uma agulha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Versículos que Não Existem, onde estamos investigando com muito cuidado à luz da Bíblia, sempre lendo, pesquisando e estudando para trazer para vocês o melhor material possível para o seu enriquecimento intelectual, espiritual, para fortalecer ainda mais a sua fé. E hoje vamos falar dessa passagem interessantíssima que Jesus fala sobre a agulha e sobre o camelo. O que será que ele realmente disse há 2000 anos, naquela época, e para nós hoje? Lá em Marcos capítulo 10, em Lucas capítulo 18 e Mateus 19, é que o jovem rico aparece na história. Chega e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus pergunta então ao muito bem intencionado moço rico, pelo menos tudo indica que ele estava com boas intenções, querendo herdar a vida eterna, e chegou e falou com a pessoa certa. Ele tinha ali no mínimo outros 12 a quem ele poderia dirigir essa pergunta, mas ele chegou diretamente em quem realmente tem a vida eterna, em quem realmente tem a resposta para isso. E Jesus perguntou: conheces os mandamentos? E aí ele disse: quais? E Jesus cita os 6 mandamentos relacionados ao próximo. Sim, nós sabemos que dos 10 mandamentos, 4 são na vertical, ou seja, do homem para com Deus, do ser humano para com o Criador. E 6 mandamentos, olha só, 60% deles é relacionado do ser humano com o próximo, de mim com você, de você com o seu vizinho. E ele disse que sim, não só sabia, mas colocava em prática esses mandamentos. Jesus falou: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, amarás ao teu próximo. Ou seja, quando ele disse para Jesus que já fazia isso desde a sua meninice, provavelmente, sendo verdade, sim, a relação dele com o próximo estava muito boa, tranquila. Vamos lá, passa para a próxima. O problema é que Jesus dá a entender que o relacionamento dele para com Deus é que não estava bem, porque mais na frente Jesus faz para ele o grande desafio. Quando ele pergunta o que lhe falta, Jesus fala que era vender tudo, dar o dinheiro aos pobres. Depois disso, seguir a Jesus. Ele ficou muito entristecido porque tinha muitas propriedades. Mas vamos deixar bem claro agora que as portas do céu não estão fechadas para os ricos. Nós temos exemplos clássicos na Bíblia de pessoas que eram ricas, homens e mulheres que eram prósperos e eram fiéis e tementes a Deus. Um grande exemplo é Abraão. Outro exemplo sempre lembrado é Jó. E ali, naquele contexto, Marcos 10 vai dizer que Jesus o amou. Jesus amou aquele jovem. Jesus queria demais, bastante, muito, que ele fosse para o céu. O problema é que a recíproca não era verdadeira. Aquele jovem não tinha amado ao Senhor. Portanto, nós vamos deixar bem claro que não estamos demonizando as riquezas, não estamos enfatizando ou sentenciando, fechando as portas do paraíso para os ricos. Não, não é isso. Porque a próxima frase é que Jesus surpreende ainda mais seus interlocutores.
quando o jovem rico se afasta, triste porque não ia fazer isso, a Bíblia não menciona que ele assim o fez, Jesus fala uma frase muito forte. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Essa frase surpreende muito todos os ouvintes. A frase seguinte é que surpreende ainda mais e é o tema do nosso vídeo de hoje, a grande interrogação que vamos fazer. Porque depois de falar que é difícil os que confiam na riqueza entrar no reino dos céus, é que Jesus fala: mais fácil é para um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí nós vamos pensar agora, gente, na minha infância, as três grandes mulheres da minha vida costuravam, faziam tricô, faziam bordados, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, e frequentemente eu era chamado, muito solícito, né? Eu era um gentleman kid, chamado para colocar a linha no fundo da agulha para elas. Elas conseguiam, mas me chamavam. Gente, é difícil. Tenta você aí em casa. Em quantos segundos você é capaz de passar a linha no fundo da agulha? Tempo! Cri, 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 cri. Calculou? Agora pega o camelo e tenta passar pelo fundo da agulha. E vamos investigar. Será mesmo que Jesus estava falando do camelo animal? Será mesmo que ele estava falando da agulha, a agulha mesmo de costura? Será o que ele estava falando? Porque lá no começo do nosso vídeo eu fiz um trocadilho e isso para dizer a vocês o quanto as palavras podem nos trair, o quanto algumas palavras podem nos enganar. O camelo, animal quadrúpede, é muito citado na Bíblia, no mínimo 56 vezes. A agulha só é citada esta única vez. Aí é que nós vamos analisar. Vários vídeos na internet falam sobre isso e eu assisti 15 vídeos falando sobre este tema. Eu não sou um lobo solitário nessa carreira de analisar realmente o que a Bíblia está dizendo. Nós não estamos sozinhos nessa missão. E existem, no mínimo, 3 interpretações para o camelo passar pelo fundo de uma agulha. A primeira delas é que houve um erro de tradução ali do copista do original grego. Segundo esta primeira interpretação, no original grego, camelo foi mal traduzido e era camilos, que quer dizer corda, ou seja, Jesus estaria dizendo que é mais difícil, é mais fácil, aliás, uma corda passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nesta primeira interpretação, então, o camelo animal sai da história, fica apenas a agulha. Vamos para a segunda possível interpretação. Nessa segunda interpretação, que alguns defendem, outros criticam, o camelo animal continua na história. O que sai da narrativa é a agulha de costura. Essa fininha que eu pedi para vocês em casa, temporizar, e depois vocês colocam nos comentários. Marley, eu peguei a linha e fui colocar no fundo de agulha e demorei tantos segundos. Coloca lá. Nesta segunda interpretação, o camelo continua na história. Ele é um animal muito usado naquela época, usado para transportar cargas, e nesta segunda interpretação, a agulha seria uma pequena fenda, um pequeno portão, uma pequena entrada na muralha ali de Jerusalém, que, por ser muito estreita, precisaria que o camelo se livrasse de suas cargas, ter que se ajoelhar, ser puxado pelo cabresto ou pela uma corda pelo lado de dentro, olha o nível de dificuldade, e empurrado por alguém por trás. Alguns vão defender que nesse aspecto nós precisamos nos livrar das cargas do mundo, nós precisamos nos livrar daquilo que estamos desnecessariamente transportando. Um deles, o amor às riquezas, a idolatria ao dinheiro. A terceira interpretação corrobora o nível de dificuldade que é o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Gente, eu disse a vocês que a agulha eu já vi. O camelo eu nunca vi, à exceção de vê-los
na TV transportando lá no sol quente as cargas das pessoas, a não ser nos filmes, eu mesmo nunca vi um camelo. Você já viu um camelo? E olha que eu fui um ávido frequentador de circos nos tempos em que, em alguns estados, não era proibido o uso de animais. E mesmo lá, eu nunca vi um camelo. Mas eu posso imaginar, e você também, que, sendo ele tão grande, é difícil passar pelo fundo de uma agulha. E é aí que eu posso fazer fileira com aqueles que acreditam na terceira interpretação. Jesus estava usando uma figura de linguagem, Jesus estava se utilizando de um aforismo muito comum ali na época. Jesus estava aumentando na mente dos apóstolos, dos discípulos, o nível de dificuldade que é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. E quando Jesus fala que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha, vocês percebem que eles, os ouvintes, entendem perfeitamente o que Jesus disse, porque eles perguntam a si, entre si, aos outros e para Jesus: quem poderá salvar-se então? E é aí que Jesus diz que aos homens isto é impossível, mas para Deus é possível. Para aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, de todas as riquezas, de todos os bens, de todos os ídolos, e o próximo como a si mesmo, sim, eles entrarão no reino de Deus. Então, nesse sentido, nós vamos dizer que Jesus está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole, hipérbole, que é um exagero proporcional para exemplificar aquilo que o outro, para o ouvinte entender. Tipo, eu morri de rir da sua história. Claro que não. Se você está dizendo que morreu de rir da história, é porque você está vivo. Perceberam? E o próprio Jesus já tinha se utilizado de uma hipérbole quando ele disse para os fariseus, ali para os saduceus, para os hipócritas, que eles coam um mosquito. Sim, eles coam um mosquito, mas eles engolem um camelo. Perceberam? Jesus não estava dizendo que eles coam um café e comem e engolem um pão de queijo mineiro. Não, eles coam um mosquito e engolem um camelo. Será mesmo que aqueles fariseus estavam degustando um camelo, engolindo assim, goela abaixo? É claro que não, minha gente. Jesus estava se utilizando de uma hipérbole. E aqui no Brasil nós temos uma hipérbole muito grande, um nível de exagero para vocês verem quando a gente quer dizer algo, quando a gente quer acrescentar ou quando a gente quer chamar demais a atenção do interlocutor, que é dizer que, por exemplo, dá nó em pingo d'água e esconde as pontas. Gente, quem é que dá nó em pingo d'água e esconde as pontas? Mas é quando a gente quer dizer que a pessoa é muito fera, a pessoa é muito craque em alguma coisa, ou que a pessoa é muito fantástica. Ou eu poderia dizer para vocês que é mais fácil eu dar um nó em pingo d'água e esconder as pontas do que algum dia o São Paulo ser rebaixado do Brasileirão, certo? Então, para finalizar, Jesus não está condenando os ricos. Nós, quando chegarmos ao céu, encontraremos muitos deles lá, desde que o nosso coração esteja totalmente voltado para Deus. Compartilhem, ative o sininho, se inscreva, passe o vídeo adiante. É mais fácil você passar esse vídeo adiante do que o camelo passar pelo fundo de uma agulha, certo?